Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre comunicação alienante. A definição da comunicação alienante é uma comunicação onde implica em muitos julgamentos, em muitas comparações, entre estar estabelecendo o que é certo, o que é errado, onde apresenta um nível de exigência muito grande, onde se enquadra que o que acontece comigo se deve a outra pessoa e não a mim mesmo. Julgamentos extremamente moralizantes. E por que acontece muitas vezes essas questões alienantes? Porque as pessoas estão totalmente desconectadas dos seus sentimentos, de suas necessidades. Então, o que é importante da gente estar trabalhando? Isso é um tema muito, muito importante, porque o impacto que causa na vida das pessoas é gigantemente destrutivo, se a gente puder falar assim. Então, imagina só, se eu estou num relacionamento onde já começa uma conversa, e aí a gente vai falar sobre definição de comunicação. Comunicação é quando eu emito um estímulo e eu quero que a resposta seja coerente com o estímulo que eu emiti. Se essa resposta não for de encontro com o meu estímulo, não existiu comunicação. Existe o que a gente chama de comunicação cruzada. Já cruzou, a gente já pode falar, não vai dar certo. E aí a gente entra numa conversa onde a gente fica meio surdo, onde as pessoas passam a ter uma escuta, não da informação, que é a fórmula que eu gosto de usar. Realidade é igual aos fatos vezes a interpretação. Fatos, vamos ficar com os fatos. A gente passa a ter uma conversa onde o que impera é a interpretação desses fatos. Então, quando a gente fala de uma conduta, de uma comunicação alienante, onde impera essas questões que eu coloquei, de julgamento, de nível de exigências, de deixar dual na conversa do certo e do errado, julgamento moralizante, enfim, é porque a gente não está deixando claro o que está acontecendo com os nossos sentimentos. E aí a pessoa pode estar entrando de um julgamento, puxando o julgamento da outra pessoa. Então, você não devia ter feito isso. Daí a pessoa vai ouvir de que forma? Mas quem é você para falar que eu não devia ter feito? Você também não faz. Aí fica uma conversa que daqui a pouco vai chamar o estado de criança da pessoa, onde ela vai passar a falar explosivamente, de uma forma irritada ou de uma forma totalmente desnecessária, com pauta em agressões, etc. Tipo, mas você sempre faz isso, você é uma pessoa que não dá para confiar, olha só o que você tá falando, enfim. E aí chama a emoção da outra pessoa. Então, crítica, julgamento, puxa crítica, puxa julgamento. Crítica e julgamento puxa na outra pessoa emoção. Emoção puxa emoção. Emoção puxa crítica e julgamento. Isso é o que a gente chama de transação cruzada, pessoal. Então, quando a gente fala de comunicação alienante, eu preciso que vocês passem a estar olhando o outro de uma forma empática. Ter empatia pelo outro é tentar me colocar no lugar do outro. Qual é a necessidade do outro? E sabe uma coisa que é interessante, quando a gente fala de necessidade, a gente pensa que é o que eu preciso. Mas necessidade está muito além do que eu preciso, do que eu desejo apenas. Tem a ver com a nossa força de vida. Então a gente tem que olhar para a necessidade entendendo que ela está ligada à qualidade de vida. E que nós somos responsáveis pela qualidade de vida que nós queremos. Então, se eu deposito no outro a responsabilidade do que acontece comigo, no mínimo estou sendo injusta, porque o outro é o outro. Entre a minha verdade e a sua existe um abismo aqui, pessoal. Por quê? Porque eu tenho um ponto de vista, eu tenho uma criação, eu tenho experiências de vida, eu tenho vivências que são diferentes de vocês. E vocês têm experiências de vida, têm vivências que são diferentes daquelas pessoas com quem vocês convivem. Então, numa conversa adulta, numa conversa, como o Marshall Rosenberg fala, comunicação não violenta, que preconiza compaixão, né? Compaixão não é ter dó. Compaixão é estar junto, tamo junto, vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu te entendo. E isso é muito legal. Quando a gente está numa relação onde as pessoas entendem isso, puxa, a relação fica maravilhosa.
Agora, quando elas não entendem isso e eu tenho uma escuta só com o que eu desejo, então vamos imaginar uma conversa de um casal, onde um deles tem uma queixa de falar, olha, tá acontecendo isso e isso não tá legal para mim, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Eu gostaria que fosse isso, isso e isso. A outra pessoa pode ouvir isso com as experiências de vida dela, com as vivências, relembrando outros relacionamentos ou a experiência de vida na infância, e pode receber isso como uma crítica. Veja, um dos pares só pediu para que ela prestasse atenção numa determinada situação. Só isso. Essa outra pessoa pode olhar para isso e falar assim, ah, entendi, legal, mas isso é bom para você, não é bom para mim. Como a gente pode fazer para ter um caminho do meio, para criar um terceiro caminho? Essa é a dificuldade que as pessoas têm de ter essa escuta empática, porque não necessariamente encontra um terceiro caminho. Essa pessoa pode discutir com o parceiro, criticando, ah, mas você também só quer tudo do teu jeito, ah, mas eu também acho que você só quer tudo do teu jeito. Onde a gente vai parar assim? Então aí a gente vai falar de uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando de comunicação alienante, que é estar jogando, o que a gente chama de jogo psicológico. E esse jogo psicológico, ele faz com que eu jogue uma isca, e isso não é que eu fico pensando, deixa eu ver o que eu vou pegar, o que eu vou jogar, o que eu vou falar para incomodar o outro. Não, isso é inconsciente. Isso é uma coisa, juntou duas pessoas, pode haver um jogo psicológico. Então, se eu joguei uma isca, vai pegar na outra pessoa, no ponto fraco dessa pessoa. Então, o que a comunicação não violenta preza? Autoconhecimento. Se eu tenho autoconhecimento, eu vou ouvir aquilo de uma forma onde não impacta em mim. Eu vou ouvir aquilo entendendo, peraí, ele tá falando isso, mas isso não é meu, isso é dele. Não vou trazer pra mim. Eu separo eu do outro. Deixo bem claro isso. Aí eu não vou seguir no jogo, saindo do meu adulto, só para relembrar, pessoal, quando a gente fala de pai, adulto, criança, eu tô falando onde tenho todos os conceitos éticos e morais aprendidos na minha vida, onde tem a minha parte de ação, processamento e atitude, e onde tem a minha emoção, que é onde vai ter o meu medo, a minha raiva, a minha alegria, minha tristeza, as minhas necessidades, os meus desejos. Então, quando eu estou consciente, com autoconhecimento, por isso que eu gosto tanto do que eu faço, por isso que eu adoro educar a mente, a minha mente de quem senta aqui no consultório, porque a gente, com treino cognitivo, a gente consegue fazer com que a pessoa perceba o que acontece na cabeça dela. Se eu estou tendo transação cruzada ou não, se eu estou tendo uma comunicação alienante ou não, se eu estou trabalhando comunicação violenta ou não, não violenta, aliás, ou não, se eu estou sabendo que parte da minha cabeça está funcionando ou não. Então, quando eu tô falando de jogo psicológico, eu já tô sabendo que se eu vou morder isca porque eu fui pega no meu ponto fraco. E é meu ponto fraco. Eu sou responsável por ele, não é você. Então, eu tenho que deixar o mais claro possível para você qual é meu ponto fraco. E também saber que essa é uma necessidade minha, que pode ser que você não esteja aí para suprir a minha necessidade. E tudo bem, tá tudo certo. Aí eu vou ter que fazer alguma coisa com essa minha necessidade. Aí eu não mudo de estado de ego, não saio do meu adulto, eu não fico brigando. Porque é uma das consequências da comunicação não alienante, da comunicação alienante. Brigar, discutir, querer ter razão, separar o certo do errado, fazer com que tenha sempre julgamentos moralizantes, exigências absurdas. Eu não preciso ficar nisso, nessas exigências, não preciso ficar brigando. Posso simplesmente estar usando o pare. Peraí, vamos ver o que a gente faz, como a gente resolve. Se eu não faço isso, sabe para onde eu vou? Então já relembraram isso, né, pessoal? Sabe para onde eu vou? Eu vou para o que a gente chama de triângulo dramático. Triângulo dramático, ele nasce na criança, termina na criança. Na criança, onde eu me vitimizo. Onde eu vou querer ser salvador, salvar alguém, salvar alguma pessoa. Ou eu vou me sentir culpado, ou vou culpar alguém, ou vou me sentir perseguida, ou alguém está me perseguindo. Aí eu fico só no problema. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente pede que a gente tenha tempinho para parar, para pensar em como eu funciono emocionalmente. O que eu trago dentro de mim enquanto traumas,
enquanto gatilhos, enquanto ponto fraco. E quando eu tiver uma conversa, eu não vou permitir que sobressaia a conversa alienante, a comunicação não alienante, não assertiva, não compassiva. Eu vou me conectar com o outro de uma forma empática, porque eu me conheço, eu sei das minhas necessidades, eu posso trocar de cadeira pensando, supondo quais são as necessidades dos outros. E aí eu tenho um relacionamento saudável, sem agressões, sem brigas, sem bico, né? Tô de mal, sem ficar falando, sem falar com o marido ou com o filho, ou impondo de uma forma autoritária. Não vai ter nada disso. Então, para que isso aconteça, gente, eu peço com muito carinho que vocês deem conta que dentro da gente existe a nossa criança. E enquanto a gente não olhar para a dor da nossa criança interna, para as necessidades dela, a gente vai continuar tendo comunicação alienante. Parece coisa de doido. Aí você vai falar pro seu parceiro, ou para algum amigo, ou para o familiar, fala, gente, mas eu não disse isso. Não foi isso que eu falei. Eu só disse isso. Eu só queria que você entendesse que eu tenho essa necessidade. Eu gosto assim. Não é que tem que ser do meu jeito. Eu prefiro assim. Como você prefere? Dá pra gente buscar um meio termo disso? Oh, que legal. Então não é fácil. Não é simples. Parece simples, mas é trabalhoso. Não é tão complicado. É possível, desde que eu consiga olhar para quem que tá mandando na minha vida. Será que quem tá tomando conta é a minha mulher ou o meu homem, no caso de um homem, né? Vamos botar aqui os parzinhos, ou as suas partes infantis. Quem que manda? Então, resumidamente, eu preciso estar me perguntando se eu estou tendo uma conversa onde o resultado final, lembra? Transação, estímulo e resposta, não é aquela esperada, eu preciso saber quem está falando ali. Se é a minha parte adulta ou se é a minha parte criança. Porque se for a minha parte criança, eu tenho que parar tudo e olhar para a minha necessidade. O que está acontecendo aqui? O que eu necessito? Eu necessito. E eu não preciso pedir para o outro me dar aquilo. Porque se a gente não tem isso claro, qualquer conversa onde acione gatilhos na outra pessoa, em decorrência aos sentimentos que ela traz das vivências e das experiências que ela teve, ela já vai entrar num auto-julgamento absurdo, que é o diálogo interno. Ah, então ela tá me cobrando, ela tá falando que não é bom, ela tá falando que eu não faço direito, ela tá falando que tem que ser do jeito dela, ela tá falando que eu tô sentindo isso como cobrança de novo. Ai, gente, isso daí não tem fim. Então eu preciso entender que eu preciso parar de jogar pro outro aquilo que me causou e ser responsável pelos meus próprios sentimentos. Então isso que é legal da comunicação não violenta, porque ela proporciona para nós uma comunicação que não seja alienante. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma comunicação alienante e o que não é. E o que eu preciso ter para que essa conversa seja uma conversa gostosa. Uma conversa onde tenha dois adultos conversando, parando para pensar, processando, tomando atitudes saudáveis. Ou quando for um adulto com um adolescente, com uma criança, que eu consiga me colocar no lugar do outro empaticamente. Lembra, não é ficar no problema, é buscar saídas. E me colocar de uma forma empática, sem julgamento, sem exigências, sem dicotomia do certo e do errado. Porque quando eu tô querendo certo e errado, eu tô lá na minha criança. Quando eu banco a consequência daquilo que eu faço, eu tô no meu adulto. Então é bastante importante que a gente consiga, primeiro, saber o que eu tô sentindo. Se eu não sei quais são as minhas necessidades, como que eu vou poder saber da necessidade do outro? Se eu estou totalmente desconectada com o que eu estou sentindo. Porque eu posso dividir com o outro. Ah, olha, sobre o que você está me falando, eu estou me sentindo assim. Então eu vou usar os 4 itens da comunicação não violenta. Eu vou observar o que está acontecendo aqui. Eu vou deixar claro, eu estou observando isso, isso e isso. Eu vou falar do que eu sinto. Olha, sobre esse assunto eu me sinto assim. Eu vou falar qual é a minha necessidade sobre essa questão. E aí eu vou deixar claro qual é o pedido que eu vou tomar
com relação à solução desse problema. Fundamental a gente entender, pessoal, que quando eu falo qualquer coisa para alguém, eu tenho que saber que eu tenho super direito de falar o que eu quiser sobre qualquer coisa. Porém, eu também tenho que saber que a outra pessoa também pode falar o que ela quiser. Certo? Então eu tenho o direito de falar e o outro tem o direito de retrucar aquilo que eu disse. E eu não tenho que ficar lá brigando com o outro, quem tá certo e quem tá errado. Porque se eu estiver brincando de certo e errado, tô querendo ter razão. E razão não existe. E isso faz parte dos 4 itens da revelação do ser adulto. Primeira revelação, não existe razão. Segunda revelação, se eu faço alguma coisa, eu faço porque eu quero. Eu não faço para depois cobrar do outro. Ah, eu fiz isso, agora que eu tô pedindo para você fazer, você não vai fazer. Então não faça. Ok? E se o outro não fizer aquilo que você gostaria que ele fizesse, você tem todo o direito de falar, não gostei, eu esperaria isso. Mas você não pode cobrar que o outro faça. Se estiver cobrando, eu tô lá de novo na comunicação não alienante. Julgando, exigindo, comparando, querendo certo e errado. Isso não causa uma comunicação saudável. Terceiro item, eu não posso criar regras rígidas. Porque se eu crio regras rígidas, tem que ser assim. Eu diminuo a minha criatividade, minha espontaneidade e a do outro. E o último item das 4 revelações da vida adulta é que ninguém faz e ninguém pensa igual a gente. Por favor, pessoal, isso é muito importante. Se eu entender que ninguém faz e ninguém pensa igual a mim, eu vou tomar uma atitude de compaixão com relação ao outro e tamo junto, tá tudo certo. Eu te respeito. Pode pensar assim, não tem problema. Não tem que ficar discutindo. Eu não penso assim, tá tudo certo. Vamos, segue, próximo. Qual que é a próxima? Mas a gente precisa cuidar da nossa criança interior. Porque o adulto racionaliza isso muito fácil. Beleza, peguei, processei, decidi, tomei uma atitude. Porém, a criança não. Se ela traz uma vivência de abandono, de rejeição, de desvalorização, de ser menosprezada, quando acontece isso numa comunicação, ela vai se sentir abandonada, rejeitada, menosprezada, sei lá, qualquer outra coisa. Então eu preciso, primeiro de tudo, cuidar da minha criança interior. Então, se numa conversa, com o marido, com o filho, com um amigo, com quem quer que seja, eu venha me sentir abandonada, ferida, sai, por favor, do triângulo dramático. Não fica aí. Porque se eu ficar no triângulo dramático, eu vou ficar como vítima, ele como culpado, e vou querer que alguém me salve. Então sai do problema e busca soluções. Respira e segue para a próxima. E isso tudo que eu tô falando, pessoal, que implica nessa plaquinha aqui do pare. Para, cuida da tua criança. Determina o que você quer para sua vida, que tipo de comunicações você quer ter com os outros. Porque senão eu vou estar sempre ferida, eu vou estar sempre chateada, eu vou estar sempre amargurada. E daí tem um caminho aberto para a gente buscar calor, né? Em outros lugares, na comida, na bebida, no vício, no gasto, e aí é uma outra conversa que a gente vai falar em outro momento. Então se abasteça, não espere que o outro te abasteça, cuide da sua dor. E se você não sabe qual é a sua dor, sugiro que você busque saber, cuidando da sua criança interna, para que você consiga ter uma conversa com quem quer que seja, sem entrar na comunicação alienante. Lembra? Comunicação alienante vai sempre terminar em discussão, bicos, choros, tristeza, aumento de medo, se sentindo uma porcaria, se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo uma droga, se sentindo errada, sentindo que você tinha que ter feito de forma diferente, ou se sentindo maioral, comparando e julgando as pessoas, achando que você é o dono do saber, o detentor do saber. Então sai daí, esse lugar não é um lugar legal. Vamos trabalhar a comunicação não violenta, e para isso eu preciso saber das minhas necessidades, porque muitas vezes,
se não todas as vezes onde eu tenho uma comunicação não alienante, é porque eu não ouvi, uma comunicação alienante é porque eu não ouvi as minhas necessidades. Então, por trás de toda agressividade, por trás de toda conversa não satisfatória, existe uma necessidade não ouvida, não vista. E quem é responsável? Você. Porque você é responsável pelas suas emoções, pelo aquilo que você quer ou não quer. Então, cuide disso. Para de jogar para o outro responsabilidades que são somente suas. Eu desejo a vocês que vocês cuidem das suas crianças interiores e consigam validar que numa conversa prevaleça o adulto que vocês são, cuidando, respeitando a criança que vocês já foram um dia, mas para isso vocês precisam entrar em contato com elas. Esse é meu convite, para que vocês consigam desfrutar de ótimos relacionamentos sem entrar nessas comunicações alienantes. Vamos embora, vamos trabalhar?